na TV Channel Network vamos falar de um assunto muito importante para o bem-estar, para a saúde e principalmente para a saúde da mente das pessoas. Vamos tratar de uma parte que pode ajudar muito o convívio de várias pessoas, tanto crianças, jovens e idosos também. Estamos recebendo aqui a neuropsicopedagoga Cláudia Ábido, é minha esposa, mas vamos falar hoje de neuropsicopedagogia. Tudo bem, Cláudia? Oi, tudo bem? Explica pra gente o que significa neuropsicopedagogia. Então, a neuropsicopedagogia, ela é uma junção de três ciências, né? Então, pegou-se a neurociência, que ele vai estudar o sistema nervoso central, né? A psicologia, que é o comportamento, e a pedagogia, que é a aprendizagem, né? Então, juntou-se essas três ciências e surgiu aí a neuropsicopedagogia. Só que a neuropsicopedagogia é uma coisa nova, né? Ainda principalmente É, no nosso país, hoje né? é, é novidade ainda, é uma especialização, Tá, né? Quem faz a neuropsicopedagogia é quem já tem uma licenciatura. certo. Então, você tem uma licenciatura, você faz uma especialização. Não precisa ser pedagogo. Você Tá. pode ser, por exemplo, um jornalista e você quer tratar, quer mudar agora a sua área, quer, né, mudar para a área da neuro e você faz uma especialização. Então, essa especialização ela é garantida pelo MEC, tudo, ela é comprovada, tudo Reconhecida, né? certinho, reconhecida, Uhum. né? E hoje em dia, né, é novidade. Muito a gente se vê do psicopedagogo, Tá. né? O neuropsicopedagogo ele vai trabalhar mais o sistema nervoso central. Ele vai entender como o cérebro daquela criança está aprendendo, como ele vai aprender. Ah, tá. Então, através do sistema nervoso, claro, você tem a condição de fazer avaliações outras do próprio comportamento do ser humano, do comportamento tanto da criança, do jovem, do idoso, que é uma coisa também que é importantíssimo nos dias de hoje, principalmente porque a população está ficando cada vez mais velha, né? E- No idoso, é, né, com o idoso, a neuro vai trabalhar com a memória. tá, Então, vai trabalhar bastante com a memória. Porque o idoso, a partir dos 75 anos, né, a partir dos 80 anos, ele já pode desenvolver demência, demência de Alzheimer. Então, já é indicado trabalhar em terapias com o idoso, né, para ele ter o quê? Para não ter essa perda da memória, tá. né? Então a gente vai trabalhar com ele com intervenções, com sessões terapêuticas, para que ele tenha mais acesso a jogos, a Exercitar a mente, né? exercitar isso, exercitar a mente dele, para que ele não ocorra com a ter a demência. Tá. Agora, na sua percepção, na sua visão a respeito dos tratamentos, você acha que o tratamento com as crianças é mais difícil ou mais fácil do que um tratamento com os idosos? Olha, depende muito de como a criança chega no nosso consultório, Tá. né? Se depende da queixa que ele chega, né? O idoso, a gente já sabe que ele tem uma história de vida, né? Ele já vem com uma experiência. A criança não. A criança, ela vem desde pequenininha, já no consultório, ela faz um tratamento terapêutico
Então ela já tem esse acompanhamento desde pequenininho. O idoso, é claro, né? Você já a partir dos 75 anos, né? A partir dos 65, porque eu já tive paciente que eu atendi com 65 anos que estava perdendo a memória. Né? Então já. E o trabalho não foi tão difícil assim, porque é um trabalho, claro, todo trabalho exige muita dedicação, né? Então, o trabalho com a criança, tanto com o idoso, ele vai exigir muita dedicação. Muito amor também, né? Sim, não, sem dúvida. Agora, o que afeta mais as crianças? São o problema da desatenção, a dislexia, autismo, o que alcança mais em se tratando das crianças? Na fase de alfabetização, a gente percebe mais a dislexia, né, a descalculia, né, a dislexia que é a troca das letras, ele não consegue ler, ele tem essa dificuldade de ler, ele não consegue escrever direito, tem a disgrafia, ele não consegue escrever, então ele sabe, ele não detecta, né, os sons das letras, ele sabe até colocar o som da letra, só que ele não sabe concluir. Tá? Ele sabe que o T é T, o D é D, mas ele confunde isso. Tá? O som para ele fica muito parecido. Então ele não consegue distinguir na hora de escrever. A dislexia então, seria algo mais comum nas crianças, é o mais comum. É o mais comum nas crianças em fase de alfabetização. E o autismo? O autismo, ele é detectado já nos primeiros anos de vida. Já desde 1 aninho, 2 aninhos, a mãe já vai detectando algumas diferenças. Tem o atraso na fala, né? Então ele atrasa, ele tem um atraso também, se for um pouco mais depois dos 2 anos de idade, ele já entra na escola, então na alfabetização já se percebe algum atraso também. Né? Bom, com relação aos idosos, sem dúvida nenhuma, essa parte da memória, que tem que se fazer muitos jogos, muitos exercícios, muita leitura, né? Muita leitura. Muita leitura também, para ativar bastante tudo isso, né? E Cláudia, se tratando do autismo, eu sei que tem níveis ou graus, né, que se chama, né? Explica pra gente como que funciona isso aí do autismo. Então, tem o grau leve, né, que a criança é diagnosticada com grau leve, né, quando ela tem alguns atrasos, né, na fala, ela mexe muito com as mãos, né, ela não gosta de barulho, então ela põe a mão nos ouvidos quando ela ouve um barulho muito alto. Então o autista mesmo, o espectro autista, né, transtorno do espectro autista, né, que a gente chama, ele não gosta de barulho. Né? Se tiver um barulho muito alto, ele põe a mão nos ouvidos, alguns, né, gritam, né, porque não gostam. E o médio? O médio, ele também, a mesma coisa que o leve, né? Ele tem atraso na fala, né, também. Ele mexe mais, ele se balança. Tem mais gestos significativos do problema, ele se balança mais, ele balança as mãos, né? Ele não olha muito nos olhos, né? Ele não consegue se comunicar, né? Ele tem esse atraso, como eu falei, da fala. E se for diagnosticado
durante a alfabetização, com certeza ele vai ter atraso na alfabetização também. Uhum. Tá. E o grave? Que acontece com o grave? Então, o grave, ele pode gritar muito, né? Ele pode gritar bastante, ele também se balança, ele é egocêntrico, o mundo dele tá ali, ele não sai daquele mundinho, Se isola, ele né? não, ele é sim, ele se isola, ele não tem interação com ninguém, né? E ele ele vai para uma escola, geralmente ele vai para uma escola mais especializada para autismo, né? Ele não participa de uma escola normal. A vida social já é mais difícil, então. A vida social dele fica um pouco mais difícil. Só que, assim, a gente percebe que com as terapias, né, ele pode melhorar sim. Tá. Ele tem essa melhora, né? Ele pode ter uma vida social. Tá. Né? Ele pode realmente, depois de um tempo de terapia, né? E tem a terapia especial para autismo, que é o ABA. Né? Essa terapia é especial para o autismo, o espectro autista. Tá. Né? Então, trabalha bastante com a autonomia, a independência do autista. Então, ele vai conseguir ter uma vida social mais aberta, bem mais independente. Existem pessoas, né, famosas aí. Se falou muito do Messi, né? O Messi tem a ver com o autismo que ele tem? Então, ele tem um tipo de autismo que é o leve, que é o Asperger. Asperger, tá. Ele tem a síndrome de Asperger. Né? Mas esses que têm a síndrome, essas crianças que têm a síndrome de Asperger, são crianças também que não interagem muito, né, com as outras crianças, preferem ficar sozinhas, né? Só que elas desenvolvem uma inteligência muito alta. Tá. Elas têm uma inteligência muito boa. Então, no caso do Messi, ele consegue organizar, só de olhar, ele consegue organizar as ações, né? direitinho as ações dele para chegar no gol. Então porque eles são muito mais hábeis, né? Até do que uma pessoa dita normal, né? Sim, com certeza. Com certeza. Tem muitos que a gente conhece que desenvolvem a matemática. Então eles conseguem fazer cálculos e cálculos, né, que a gente nem imagina que a gente precisa de calculadora e eles fazem mentalmente esses cálculos. Se a gente for analisar o que gera mais dificuldade socialmente falando, acabaria sendo a dislexia. Porque o autismo grau leve é algo que a pessoa apresenta certas atitudes, certas coisas, só que continua dentro também, né, da sociedade, fazendo as suas coisas até com mais habilidade que uma pessoa normal. E a dislexia cria essa distância, até entre aspas, vamos dizer assim, a preguiça de se aprender. Não que o dislexo seja preguiçoso, mas eu não sei se você está me entendendo o que eu estou colocando. Então, isso. Quem é disléxico, ele vai ser disléxico até morrer. Perde a vontade de aprender, porque tem aquela dificuldade, entendeu? Ele tem, sim. Só que com as terapias, as intervenções, né, são jogos, são leituras, são várias intervenções que a gente faz para que o disléxico ele consiga se desenvolver. Tá. Então ele vai ter uma vida social, ele tem uma vida social, né? Por exemplo, o TDAH.
O TDAH é o transtorno de déficit de atenção, Tá. né, e impulsividade. Então é uma criança que não para quieta, é uma criança que dá problema na sala de aula, é uma criança que não deixa ninguém falar, ele é hiperativo, né? Ele fala, ele quer falar e ele atravessa a pessoa que está conversando, ele não espera a professora concluir, ele já quer falar, então ele atrapalha a sala de aula. Tá, entendi. Esse é o TDAH. Tá. O disléxico, não. Ele fica na dele. Fica na dele. Ele fica na dele, mas ele sabe, né, da dificuldade dele. Sim. E a professora, claro, diagnosticando não, verificando, percebendo, né, já essa dificuldade já encaminha para o neuro. Então, pois é, mas você você tem a experiência de sala de aula de 30 anos, mais de 30 anos. Sendo experiente na sala de aula é uma coisa, quem é uma professora nova e não está habituada no dia a dia, até com os alunos, com o desenvolver, né, do ensino, não vai analisar de uma forma tão fácil a dificuldade de cada aluno. E às vezes aquele aluno não pega uma matéria, não guarda, não faz as coisas tudo porque tem algum problema desse tipo, né? Então a avaliação do indivíduo é também em decorrência, a melhor avaliação é em decorrência do preparo também do profissional que está trabalhando com ele, né? Os profissionais hoje, né, para dar aula para crianças, eles têm que ser pedagogos. Tá. Né? Hoje tem que ser pedagogo. Antigamente, né, na minha época, era só magistério. Sim, né? A primeira formação de ensino era. A primeira formação era magistério. Então a gente poderia dar aula para crianças, né? Tudo. Mas a gente tinha até uma preparação. Né? Não a preparação que tem hoje. Tá. O pedagogo está muito mais preparado para agir na sala de aula, né, do que antigamente. Tá. Então hoje a capacitação é muito importante do profissional. Né? O profissional ele tem que se capacitar. Depende disso. Ele tem que ir atrás, ele tem que se capacitar para numa situação de sala de aula, você tem uma noção, por exemplo, né, de uma escola inteira, né, que tem, por exemplo, 400 alunos. 14 alunos, 14%, né, 14% tem algum transtorno de desenvolvimento. É o que se tem avaliado, é isso. É o que se tem avaliado, isso mesmo. Então, a professora de sala de aula, ela está muito mais capacitada para agir nessa situação. Tá. Né? Ela não vai diagnosticar, ela não pode fazer isso. Ela não tem essa habilidade. Né? Ela vai só... ela vai perceber... Tá. Né? Esse sintoma, né, um sintoma, né? Ela vai falar isso, né? Ela vai falar com a coordenação já vai instruir a família, né? A família vai levar no neuro, tá? Aí vai ser no neuropediatra, tá? Se ela quiser levar, se por exemplo ela não sabe que tem que levar no neuropediatra, e a mãe já quiser levar no neuropsicopedagogo, porque o psicopedagogo vai trabalhar a dificuldade do aluno. Tá. O psicopedagogo, o neuropsicopedagogo também não vai, ele vai diagnosticar, só que ele não pode ele não pode laudar. Ah, tá, entendi. Ele não pode laudar.
quem vai fazer o laudo e vai voltar para o psicopedagogo vai ser o neuropediatra ou o Tá. psicólogo. Tá. O psicólogo pode. Uhum. Tá? Então, o psicólogo ele vai fazer todo o diagnóstico, vai laudar, vai dar o CID e aí volta para o psicopedagogo. Tá. O psicopedagogo... Até com possibilidade de algum tratamento medicamental também? Sim, sim. Aí, por exemplo, os autistas eles tomam. Tá. Eles tomam remédio. O TDAH toma remédio. Né? O disléxico geralmente não toma remédio. Mas se precisar, ele vai tomar sim. Tá. Quem vai dar esse remédio é o neuropsiquiatra. É o psiquiatra infantil. Tá. Neuropsiquiatra não, é o psiquiatra infantil. Infantil, tá. Né? Que ele pode dar os remédios. Né? A clínica geral, ela passa a bola pro psiquiatra. O psiquiatra, tá. E o psiquiatra que vai determinar direitinho qual é a medicação certa para aquele diagnóstico. Tá. Né? E ele pode laudar também, porque ele pode fazer isso. Com relação aos idosos, né? Vamos partir para os idosos novamente aqui. Essa dificuldade da própria idade, né? Também, né? Locomoção. Da própria idade. Locomoção, dificuldades motoras, né? Limitações que já acontecem, a falta de memória, a falta também do entendimento da família com relação a isso, que abandona, que não cuida, que coloca, às vezes joga numa casa de repouso e seja o que Deus quiser, né? O tratamento dos idosos é uma situação muito delicada também, né? Porque já está partindo, entre aspas, por um final de vida e terminar de uma forma mais adequada, mais calma, mais tranquila seria o ideal, né? A função da neuropsicopedagoga para não só preparar exercícios de memória, essa parte psicológica, né? Que o psico aí no meio da palavra do neuropsico, pedagogo, essa parte psicológica eu acho que é muito mais importante na parte dos idosos, né? Para aceitação das dificuldades, para aceitação da situação dele, até para não só porque tem idosos que não têm a perda de memória, mas tem outras coisas. Então essa parte psicológica é muito grande também, né, Cláudia? O que acontece com o idoso é que quando ele está dentro da família, né, ele não é excluído, porque o idoso hoje é excluído. Né? Ele não faz parte mais da família, ele está numa casa de repouso. Muitas vezes a gente encontra idoso na rua. Né? Então, o que acontece? Ele já, por essa exclusão, ele já tem essa perda. Tá. Né? Porque ele se sente, ele está ali sozinho. É o abandono. Né? É o abandono. Então, o que seria ideal ali para o neuro? Na verdade, é uma questão até de ser humano, né? Sim. O neuro é um ser humano, então ele vai tratar de um ser humano. Então é muito amor, né? Muita atenção para aquele idoso, né? Trabalhar com aquilo, a experiência de vida dele, né? É muito importante trazer à tona a experiência de vida dele, que vai fazer com que ele lembre. E aí daí é um exercício também que nós fazemos para perda de memória. Né? Numa conversa simples, tem idoso que acha que tem 60 anos ainda e ele já está com 90. Né? E ele já está com 90, mas eu tô com 60. Não, já está com 90.
Mas por quê? Porque perdeu todo esse tempo Sim. aí, né, sendo excluído. Uma das coisas também dos idosos, tipo Alzheimer. O O Alzheimer também Alzheimer. é uma situação muito complicada, porque não é uma perda de memória, vamos dizer assim, normal na situação, né? Mas é uma degeneração, né? Então isso Isso. daí vai degenerando, vai dando outros problemas. Alzheimer, Parkinson também, né? A gente chama de síndromes, Doenças, 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 né? doenças Doenças que afetam degenerativas. degenerativas, né? Quer dizer, isso daí é uma dificuldade muito grande, né, Cláudio? O que a gente encontra, por exemplo, o Alzheimer, a gente sabe, é claro, né? A gente vai trabalhar com esse idoso para que ele tenha esse final, como você até falou, né? Esse Uhum. final de vida Melhor. muito bem, É. né? Muito melhor, né? Do Uhum. que ele tá. Então a gente vai promover terapias, a gente vai Tá. promover encontros com esse idoso, né? E proporcionar a ele não só ali a Uhum. terapia, ele vai fazer também, ele pode, claro, ele vai estar dentro de uma casa de repouso. A gente fala da casa de repouso porque é onde eles vão, Pois é. né? É onde a gente encontra a maioria dos Grande idosos, porque maioria. a família não quer mais, né? Uhum. Dá muito trabalho Uhum. ter um idoso. Ter um idoso dá trabalho. A gente sabe que dá trabalho, Até mais do que a própria né? criança, né? Sim, Pois é. sim, ele dá trabalho. Uhum. Então as pessoas não querem ter trabalho Uhum. mais, né? Chega num momento da vida que eu tenho as minhas preocupações, eu tenho as minhas coisas e meu pai, minha mãe tá ali, É. né? E tá sendo um peso para nós, né? E aí ele vai para a casa de repouso. Então, onde a gente encontra a maioria dos idosos na casa de repouso. Né? Há quem pense assim, né? Nós, digo isso, nós como família não pensamos, né? Isso aí que seja dito aqui na entrevista, porque nós valorizamos, continuamos ajudando, continuamos acompanhando, continuamos dando suporte e cada qual na sua casinha, né? Pai ou mãe, né? Que a gente pensa assim que deva ser cuidado e continuar com isso, né? Porque às vezes, quando não se tem mais jeito mesmo, acaba indo para um lugar que tem um tratamento mais específico. Aí é uma outra situação. Mas abandonar, pelo amor de Deus, né? Não tem nada a ver, né? Isso é muito complicado, mas é o que acontece. É. É o que acontece. A gente está num país, né? Não é só O aqui, mundo, né? né? O mundo é assim, né? Não é só aqui. É claro que não. Aqui a gente, porque nós temos a noção de Brasil, né? Sim, sim. Mas em todos os lugares, Uhum. né? Agora, você está fazendo a preparação no curso de gerontologia. A gente está falando dos Isso, idosos, tudo. A gerontologia, ela abrange somente essa parte dos idosos, né? Do isso, envelhecimento, tudo, né? isso. Nós que já passamos, estamos na fase do 5.0, né? Nós já estamos partindo para outras fases e nós, essa parte da gerontologia, ela estuda absolutamente isso, né, Cláudio? A geriatria e a gerontologia, ela vai tratar do envelhecimento. Tá. Ela vai tratar do idoso, Uhum. né? De todas as doenças, Uhum. né? O geriatra, ele é capacitado, né? Para medicar. Ele é a gerontologia não. A gerontologia ela vai tratar do envelhecimento, Tá. ela vai tratar de uma outra forma, né? Vai tratar com terapias, vai tratar com todos esses encontros que eu falei, essas intervenções, né? O gerontologista faz, Tá. né? Ele só não pode medicar,
mas ele pode diagnosticar também, Tá. né? Porque ele está tratando ali, ele não vamos deixar bem claro que o gerontologista, ele não é um cuidador de idoso, Claro. tá? Ele não é um cuidador de idoso. Ele vai trabalhar, ele pode trabalhar em casas de repouso, Ok. né? Mas ele não é um cuidador de idoso. Cuidador de idoso tem o curso de cuidador de idoso, Tá. né? Então muita gente até pensa, né, que o gerontologista Pois... ele trabalha com o idoso, mas ele vai Cuida do idoso agir, também. ele vai cuidar do idoso ali no seu dia a dia, né, no seu planinho. Tanto não, que faz ele parte, não né? faz isso. Tanto que faz parte do estudo, como você tem feito, eu acompanho, faz parte do estudo também a parte física, a parte, como a gente fala, do corpo, né? O estudo do corpo da pessoa. O estudo do corpo, né? isso. Da pessoa também. Anatomia. Anatomia, isso, a palavra, anatomia. O estudo das dificuldades que aparecem de movimentação, de tudo, né? Quer dizer, estuda realmente o envelhecimento. É uma especialização também, né? Uma especialização, porque a neuropsicopedagogia e a gerontologia são especializações, pós-graduações, né? Que no caso você já é pós-graduado em neuropsicopedagogia e graduando já em gerontologia, né? E isso daí já partindo para o preparo, não para cuidar do ser humano como um cuidador, não. É para estudar, preparar e saber quais as necessidades que acontecem a partir daquela fase da vida, né? Essa é a questão do curso também, né? Nós vamos cuidar. Sim. Claro cuidar que nós no vamos modo... cuidar, mas nós vamos cuidar do emocional dele, sim. Nós vamos cuidar, né? Se ele precisar de um fisioterapeuta, nós vamos indicar o fisioterapeuta para ele. Nós vamos trabalhar a parte do sistema nervoso central. Nós vamos trabalhar com toda a parte principalmente, né, da memória. Então, o envelhecimento, a gente pensa, né, muito, e a gerontologia pensa muito, né, também na questão da memória do paciente. Sim, sem dúvida. Clau, falamos então da criança, os jovens, está no meio da situação aí, o adolescente, a gente sabe muito bem, já sabe muito bem disso, também. Com o filho que temos aí, essa fase da adolescência também, esse preparo, esse cuidado. Então isso aí é muito da parte pedagógica também, né? Educação do lar, sem dúvida nenhuma, mas a parte pedagógica que pega muito e psicológica, né? A criança, o jovem e os idosos, né? A vida da gente é essa diretriz, é esse caminho que a gente tem. Então a gente o círculo da vida. É o círculo da vida. Então temos que nos preparar para cada fase dessas. Viemos ao mundo não só para sorrir, temos dificuldades, temos coisas a vencer, né? E a ganhar muito mais, né, Clau? Importante, então, dizer que a Cláudia, neuropsicopedagoga, atendimentos online, se houver necessidade presenciais, ok? Falar também da possibilidade de profissionais ligados à psicologia e pedagogia, né? E educação também, que entrem em contato com a Cláudia para a formação de um grupo de profissionais para que se crie, entre aspas, vamos chamar assim, de clínica, né, de atendimento através desses profissionais unidos para atender as 3 fases da vida, criança, jovens e idosos. Né, Clau? Isso. Eu vou deixar os meus contatos. Isso, né? Já está aqui. Eu tenho grupos, né, também,
eu participo de grupos, né? Então ajudo bastante gente que está com dúvida. Então ele está com dúvida no grupo, ele entra em contato, ele pede ajuda e assim nós vamos seguindo. É isso daí. Os contatos aqui estão aqui para as pessoas olharem, verem, isso. Entrarem em contato. Geralmente é Neuroclau Ábido, para Instagram, para página do Facebook, para Twitter, né? Para que mais? Twitter, Instagram, Facebook, o site, LinkedIn, Neuroclau Ábido. Então esses 4 itens aí estão com Neuroclau Ábido. O site está escrito aqui abaixo, está aqui abaixo, o pessoal está acostumado a ver aqui abaixo na telinha, né? Conosco aqui o site que pode entrar em contato. Através do site da Cláudia, vocês podem entrar no formulário e mandar dúvidas, a possibilidade de marcar uma consulta, uma avaliação, né, Cláudia? Para que as pessoas tenham essa avaliação, para ver se o tratamento pode ser feito também com você ou você encaminharia para algum profissional específico. Eu encaminho. Né? Isso mesmo, eu Isso encaminho. Mesmo? Tá bom. Eu encaminho. Tá certo. Cláudia, obrigado pela oportunidade. Então, obrigada neuropsicopedagoga, a minha esposa, Cláudia Ábido, com muito orgulho, a gente tem orgulho dela, a gente tem muito orgulho. Obrigada. A ama demais e torce sempre pelas conquistas e que essa oportunidade aqui, essa entrevista sirva para demonstrar a competência dela como profissional e também levar a vocês a possibilidade de ajuda a quem precisa, uma avaliação tanto ao seu filho, criança, adolescente, quanto ao seu idoso da sua família. E clínicas profissionais, entrem em contato com ela para parcerias. Certo, Cláudia? Certo, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar falando aqui um pouquinho sobre a neuro, né? Sobre um pouquinho sobre aquilo que eu faço, né? Que eu estou fazendo hoje, né? E agradeço bastante a TV. É isso daí. Estamos aqui juntos, vivendo, aprendendo e seguindo, né? Parabéns por tudo que você tem feito e sigamos em frente, com certeza. Tá bom? Com certeza. Tá. Muito obrigada. Fica com Deus, amor. Beijo, te amo. Pessoal, TV Channel Network, com informação com a neuropsicopedagoga Cláudia Ábido. Legal? Sempre aqui conosco na TV Channel Network. Vem pra cá.